O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2024 termina dia 31 de maio. Você sabe como fazê-la? Qual é a melhor, a detalhada ou a simplificada? Quem está isento, quem tem que declarar e quais são os benefícios e isenções que você pode obter? Veja tudo isso agora no nosso episódio no Linha Direta. Olá, amigas e amigos. Estamos aqui novamente para mais um Linha Direta, hoje esclarecendo dúvidas sobre o Imposto de Renda 2024. Então, antes de iniciar, estamos pedindo para quem ainda não o fez, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Regularmente estamos editando e publicando entrevistas de muito interesse para o público em geral, também para advogados e estudantes de direito. E também deixem o seu like para que o nosso programa possa subir na plataforma e mais pessoas terem acesso. E hoje, para colaborar conosco, com as perguntas, estamos recebendo, mais uma vez, a nossa colaboradora Giovana Cardoso. Olá, Giovana, Oi, tudo bem? doutor. Tô bem, sim. Muito obrigada pelo convite novamente. Tá, É um prazer. então nós temos aqui as 10 perguntas principais, né, que nós selecionamos. E a Giovana vai fazer as perguntas e nós vamos respondendo. Alguma coisa vai ter que ser lida, porque são muitos detalhes, né? Então não se incomodem, mas o importante é que vocês tenham a informação completa. Pode começar? Sim. Doutor, quando começa o período para declarar o imposto de renda de 2024? De fato, já se iniciou o período, né, no dia 15 de março. E ele vai até o dia 31 de maio. Agora, quem quiser fazer a declaração com pagamento de cota única à vista, tem que fazer antes do dia 15 de maio, porque o dia de 15 de maio é a última data para fazer esse pagamento em cota única, tá? Então, os que querem fazer parcelado, que é possível parcelar em até 8 vezes, né, com cotas mínimas de R$ 100, podem deixar para fazer até o final. Sempre aconselhando que não deixe para a última hora para não complicar, né? Tanto para você que faz a própria declaração, quanto para você que usa o serviço de um contador, porque eles começam a ficar meio sobrecarregados, você pode até perder a chance e depois ter que pagar multa e assim por diante. Quais são os tipos de declaração? Bom, então nós temos 2 tipos de declaração, né, que podem ser feitas. A simplificada, que é a mais tranquila de todas, qualquer pessoa pode fazer muito facilmente, em que você vai declarar todo o seu patrimônio, os rendimentos que você recebeu, né, de acordo com aqueles campos que tem na declaração, que é baixada no programa da internet. E essa simplificada, você vai aplicar um desconto padrão de 20%. Então, não tem que fazer assim especificação de abatimentos por dependente, despesas com remédio, com educação, não tem que fazer esses abatimentos específicos. Você apenas faz simplificada e é aplicado lá um abatimento de 20%. Mas esse abatimento ele tem um limite, que é de R$ 16.754,34, ou seja, você que ganha até 83.770, em média aí, né, nós tiramos centavos no ano, pode então aplicar os 20% que vai dar essa quantia. Então o imposto vai ser calculado sobre o excedente, né? Agora, se você ganha mais do que isso e fizer a simplificada, também vai poder abater somente os 16 mil. Então, é o caso de você consultar com o contador se é mais negócio para você fazer a simplificada ou fazer a detalhada, tá? Que é a completa. Então, se você está acostumado a fazer a sua própria, você pode fazer as simulações antes de enviar a declaração, né? Você faz do próprio programa e vê ali, aqui está dando imposto X. Não, aqui está dando imposto Y. Aí você escolhe a melhor, né? Você mesmo pode fazer isso. Agora, o seu contador que está habituado, ele pode te dizer assim, às vezes até de cabeça, né? Qual que é mais eficiente para você. Então, nessa declaração simplificada, você não tem que fazer comprovações, né? Pode ser que, em alguns casos, né, a Receita Federal coloque a sua declaração em exigência, né, que seja a malha fina, mas não é uma malha fina de sonegação, não. Quer saber, olha, aqui você declarou simplificado, mas você colocou aqui que tem está pagando pensão de alimentos para alguém. Então, qual o comprovante disso? A Receita vai querer uma sentença judicial
e assim por diante. Pode ser que na malha fina peça alguma coisa, mas geralmente não. A simplificada é a forma mais tranquila de se fazer a declaração. E temos a declaração completa, que é para os casos em que a simplificada não é tão vantajosa. Então, nela você tem que declarar todos os seus rendimentos, tributáveis, não tributáveis, né? E tributáveis exclusivamente na fonte, patrimônio, né? Ganhos de capital. E você também vai relacionar um a um, né, os créditos, né, os abatimentos por conta de dependentes e assim por diante. Então, essa declaração geralmente é para pessoas que têm um patrimônio maior, né, uma movimentação financeira maior durante o ano. Entendi. Como funciona a faixa de isenção do IRPF 2024? Então, o Imposto de Renda de Pessoa Física 2024, ele tem faixas de isenção, né, e faixas também de tributação. Então, neste 2024, nós temos aqui uma faixa ampliada de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Só que tem uma dedução simplificada de R$ 528. Isso quer dizer que quem ganha até a quantia de 2.640 não vai pagar o imposto e não precisa declarar, tá? Então, é isento. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, olha, eu preciso fazer uma coisa aqui, às vezes um processo na justiça para obter justiça gratuita. Como que eu consigo essa declaração de que eu sou isento? Então, antigamente, no site da Receita Federal era possível obter essa certidão de isenção. Hoje não é possível. Então, existe um modelo de declaração com base na lei que você pode preencher, né? E também um procedimento muito assim adotado é você fazer a consulta de restituição de imposto de renda e vai ali aparecer na resposta que não existe declaração para aquele CPF. E esse documento você pode juntar junto com a sua declaração no processo e para conseguir um benefício, por exemplo, de justiça gratuita. Então, aqui na descrição do nosso vídeo, você vai encontrar um link para poder baixar esse modelo de declaração e também o local onde você pode fazer essa pesquisa na Receita Federal, né? Então, nesse ponto acho que não tem muito problema, né? Agora, as faixas para quem vai pagar o imposto de renda, ele também tem faixas, né? E as faixas de tributação, com cada faixa com uma alíquota diferente. Sempre lembrando que quando você sobe para uma faixa, você ganha o abatimento da faixa anterior. Você não vai pagar totalmente aquela alíquota da faixa seguinte. Então, por exemplo, até aquele limite de isenção, você não paga nada. Se você recebeu de R$ 2.259,21 por mês até R$ 2.826,65, é 15% alíquota. Essa mesma alíquota vai para quem ganha até R$ 3.751,05, também 15%. A partir de R$ 3.751,06 até R$ 4.664, sobe para 22,5%. E a partir desse 4.664,09 são 27,5%. Sendo que a alíquota de cada faixa vai deduzir a anterior. Então, se você ganha, por exemplo, R$ 10.000, vou pagar 27,5%? Não, porque as anteriores vão sendo abatidas, tá? É claro que para pessoa física, são faixas muito altas, né? Inclusive porque a faixa de 27,5%, que antigamente era para valores maiores de renda mensal, ela ficou bem reduzida por causa da falta de correção monetária dessas faixas, né? Então já houve vários processos na justiça para tentar fazer com que a Receita Federal fizesse a correção monetária dessas faixas, mas o entendimento do STF, que já julgou casos assim, é de que, como é um ato administrativo, então não caberia uma revisão judicial. Então, o que existe na prática mesmo que nós estamos observando é que o imposto de renda cada ano fica maior, por causa da falta de correção. Recentemente foi feita uma correção muito pequenininha, né? Mas se fosse acompanhar, por exemplo, a variação monetária, essa faixa maior, que paga 27,5, seria hoje para quem ganha mais de R$ 20.000 por mês. Então, que nós estamos vendo que o pobre está pagando cada vez mais imposto de renda. Quem que é obrigado a declarar o imposto de renda de pessoa física em 2024, doutor? Bom, então várias pessoas são obrigadas a declarar. Quem ganhou mais do que o valor da faixa de isenção já está obrigado a declarar, certo? Agora, outros casos.
Quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos assim à declaração, cuja soma foi superior a 30.639, que isso aqui é a faixa de isenção, né? Quem recebeu rendimentos brutos, né, isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 200.000. Então, o que é isso aqui? Isento. Um rendimento é isento quando, por uma lei, aquele rendimento não precisa pagar imposto de renda. Exemplo, aposentadoria e pensão de pessoas aposentadas que tiveram uma doença grave, como câncer e outras doenças que estão relacionadas na lei, né? Isso é uma isenção, ou seja, o governo poderia cobrar aquele imposto, mas ele está isentando. Falar, você não precisa pagar por causa de certas condições. Então, isso aí é rendimento isento. Tributável, né? Tributável, aliás, não tributáveis são aqueles que, por natureza, não estão sujeitos ao imposto de renda. Por exemplo, indenização. Se você recebe uma indenização por acidente de trabalho, esse rendimento é não tributável, porque não se aplica. Ele é uma indenização, não é um rendimento, né? E os tributados exclusivamente na fonte são o quê? Salário, dinheiro que você ganha de investimentos de capital, em que o desconto já é feito na fonte. Você não pega a totalidade daquele dinheiro. Por exemplo, você ganhou R$ 10.000 por mês, líquido, e já se desconta lá R$ 1.000, 1.100. Então, isso aí é um rendimento tributado exclusivamente na fonte, tá? Então, aí você tem que declarar se tudo isso passar de R$ 200.000. Então, outros casos, outras hipóteses, né? O 13º salário também é um rendimento tributado na fonte, né? Aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação de lucros e resultados, que é o PLR, dinheiro de prêmios e sorteios da loteria, né? Se você ganhar na Mega Sena, já vem descontado ali o imposto de renda. Então, o que vier para a sua conta é líquido, né? Para o seu bolso é líquido, pode fazer a festa, né? Geralmente, quando anunciam o prêmio, já é o prêmio descontado, né? Que o prêmio seria maior. Aí o restante vai para vários tipos de programas de incentivo, na área de educação, saúde e etc. E também venda de ações, né, acima de 20 mil e ganho de capital. Ganho de capital, por exemplo, você tem um terreno que valia R$ 10.000, você vende por 50, teve ganho de capital. Tá? Então, outro caso de pessoas obrigadas a declarar o imposto de renda são as pessoas que fizeram investimentos em bolsa de valores, né, e tiveram ganhos de capital na alienação dessas ações, né? Então, elas também têm que declarar. E quem teve até o dia 31 de dezembro do ano passado, 2023, patrimônio, assim como imobiliário, direitos e assim por diante, no valor superior a R$ 800.000. Então, a partir de R$ 800.000 e um centavo, a pessoa tem que declarar. Então, você tem um apartamento que vale R$ 805.000. Mesmo que você esteja desempregado, tenha ficado isento, vai ter que declarar por causa desse apartamento. Tem que declarar, tá? E outro caso também, na atividade rural, quem trabalha no campo, e teve um rendimento superior a R$ 153.199, também é obrigado a declarar o imposto de renda. E temos outro tipo de obrigação é quem pretende compensar prejuízos de exercícios passados na declaração atual, tá? Também vai ter que fazer a declaração até para poder compensar isso. Outro caso, quem é estrangeiro e passou a residir no Brasil em qualquer momento no ano de 2023, também vai ter que fazer declarar. Ele é recebido, embora ainda possa estar com visto não permanente, ele é recebido na condição de contribuinte, tá? E o último caso, que também é necessário declarar, quem vendeu um imóvel, mas fez uma opção de não pagar o imposto de renda, porque dentro de 180 dias vai querer comprar outro imóvel. Então, aquele dinheiro não é um rendimento que a pessoa possa, vou pagar o imposto e depois comprar outro imóvel. Não. Então, a lei favorece que dentro de período de 180 dias, se você comprar outro imóvel, numa faixa de valor, pode ser até um pouco maior, você não vai pagar esse imposto de renda, mas você vai ter que fazer isso na declaração. Doutor, quem está dispensado da declaração de 2024? Então, os dispensados, a gente já tinha falado
Só um minutinho aqui, procurando as anotações. Então, dispensado de fazer a declaração, né? Então, naqueles itens que nós descrevemos, quem estiver naquele regime de obrigatoriedade, até o item 7, os 7 primeiros itens que nós falamos, está dispensado se o cônjuge já fez a declaração e declarou aquilo no seu imposto de renda. Então, se o esposo fez, a esposa está dispensada. Se a esposa fez, o esposo está dispensado. Então, a pessoa ela estaria dispensada de fazer também. E aqueles que estejam na hipótese do item 4, que tem imóvel de R$800 mil, se o cônjuge também fez essa declaração, também está dispensado. Agora, uma coisa importante sobre as isenções, principalmente por exemplo, daquelas da doença, se a pessoa ela tem que declarar o que ela recebeu. Sim, ela declara, só que não vai ser tributado, tá? Isso é um dado importante. Já é a próxima pergunta. Como funciona a isenção para quem tem doença grave? Certo. Essa isenção ela está prevista em lei. Somente eu saí aqui da ordem, porque nós fizemos uma inversão de pergunta, e aqui eu tirei um pouquinho da ordem, mas aqui já vamos ver, porque são muitos itens, então realmente não dá para decorar, né? Nós ainda não chegamos à memória enciclopédica. Então, essa isenção ela é prevista na Lei 7.713, né, que é uma lei que trata de várias questões relativas ao imposto de renda, e ela é dada, né, para pessoas que se aposentaram, né, e que tiveram alguma doença grave, como câncer. Tem uma lista ali bem grande, né? Quem quiser é só procurar na Lei 7.713, eu acredito que o artigo 13, tá? Fazer uma consulta lá, é uma lista bem grande de doenças que permitem essa isenção. Então, como a gente já disse, tem que ser declarado esse rendimento, né, de aposentadoria, só que ele, não, na hora do programa fazer o cálculo, não vai lançar como um rendimento tributável. Então, não se preocupe, mas declarem se esse rendimento passa daquelas faixas de isenção, que é de 2.200 e pouco, como a gente já disse, tá? E outro detalhe importante a respeito disso, eu tive até um caso de uma cliente, né, que ela nos procurou sobre o assunto, uma consulta. A gente falou, não, você pode fazer o pedido, né? Geralmente se faz na Receita Federal, mas eu já me curei da doença. Então, a jurisprudência hoje, né, dos tribunais, é que como a lei não faz essa restrição de que a pessoa só faz direito à isenção se ela ainda está com a doença, então a jurisprudência não importa. Você é aposentado, você é pensionista, e você teve uma dessas doenças, você faz jus à isenção mesmo que tenha se curado da doença. Isso é um dado importante, né? Porque muita gente não sabe disso. Então, se você está nessa situação, pode procurar um advogado, ou então até tem pessoas que fazem esse trabalho sem ser advogados, que é feito direto com a Receita Federal, né? Para buscar essa isenção. E se houver alguma negativa, então um processo judicial. Mas geralmente, se o procedimento for instruído com toda a documentação, a Receita sempre vai deferir. E você vai ter direito a receber a restituição do que pagou nos últimos 5 anos, o que é muito bom, né? Dinheiro entrando no caixa. Isso mesmo. Para quem investe no imposto de renda, doutor, qual que é a obrigatoriedade? Investimento de capital, né? Isso. Quem faz investimento. Não, quem faz investimentos em geral, né, também tem que fazer de capital, Bitcoin, mercado financeiro. A pessoa tem que pagar o imposto de renda normalmente, tá? Ela tem que declarar normalmente e pagar. Tem uma isenção que é R$20 mil, né? Até R$20 mil não precisa, mas passou disso aí já tem que declarar também. A pergunta agora, qual que é o número? É a 8. Então vamos para 8, né? Então estamos aqui com 8, pronto. Doutor, qual é o valor de dedução por dependente no imposto de renda 2024? Então, este ano, cada dependente tem o valor de R$ 2.275 por ano, que vai dar aproximadamente uns 300 e poucos reais por mês, né? É pouco, né? Vocês podem ver que um dependente gasta muito mais do que isso. Deixa até uma estimativa.
de que a educação, isso é uma estimativa de 2 ou 3 anos atrás, que a educação de um filho, né, até ele completar os 18 anos de idade, ela fica em torno de R$ 1,5 milhão. Então, se a gente pegar isso e dividir pelo período, vai ver que R$ 300 de dedução é um valor muito baixo. Mas, como a gente sabe, esses valores não têm sido assim reajustados corretamente, né? E realmente o que nós estamos presenciando é uma oneração cada vez maior no imposto de renda. Pode passar para o próximo? Sim. Quando vencem as cotas do Imposto de Renda 2024? Tá, então você que vai pagar, né, cota única, como eu já disse antes, tem que declarar antes do dia 10 de maio. Eu falei 15 de maio, retificando, antes do dia 10 de maio. Porque na hora que você declarar, já vai ser gerado o boleto para você pagar no dia 10 como cota única, tá? E tem até um descontinho também. Quem vai parcelar até o dia 31 de maio, tá? Desculpa, a opção pelo débito automático da primeira cota ou débito automático até o dia 10 de maio. Débito automático, tá? Se não for débito automático, boleto, até o dia 31 de maio. Então vai gerar um boleto, então gera uma série de boletos para você, tá? É a primeira cota ou cota única. E até o dia 30 de maio também, as DARFs da destinação aos fundos tutelares da criança, adolescente e da pessoa idosa. Isso aqui é um benefício da lei para as entidades assistenciais, que quem faz a doação para essas entidades pode deduzir até 10% do saldo do imposto a pagar. O máximo de 10%, tem uma variação. E desde que essas entidades estejam registradas em algum fundo, né? São os fundos previstos em lei. Antigamente era possível fazer a doação direta por essas entidades assistenciais e apresentar o recibo e tinha dedução. Mas como havia muita malversação, né, e muita falta de transparência, então houve uma limitação. Hoje essas entidades têm que estar inscritas em um fundo estadual, municipal ou federal. Então, antes de doar, peça uma certidão para essa entidade de que ela realmente está inscrita nesse fundo. Senão você vai doar pensando que vai poder abater aquele valor e não vai abater. Né? E existe também um projeto de lei que está no Congresso para que as entidades religiosas também possam ter esse benefício, que a doação para a entidade religiosa tem esse benefício, tá? E está em fase de tramitação. E também temos o último dia útil de cada último dia útil de cada mês até a 8ª cota em 30/12. Então você tem a chance de pagar o imposto de renda em 8 cotas, desde que cada cota respeite o valor mínimo de R$ 100, né? Então é uma opção e os juros, o acréscimo são bem baixos, né? Às vezes compensa, até por uma questão de gestão financeira, você ter o dinheiro no bolso e pagar parceladamente. Não é nada assim absurdo, não é como cartão de crédito. Doutor, última pergunta. Quando acontecerá a restituição do imposto de renda de 2024? Bom, então nós teremos até dia 31 de maio o primeiro lote, até 28 de junho o segundo lote, até de 31 de julho o terceiro lote, 30/8 o quarto lote e 39 o quinto e último lote. Então você pode consultar já no site da Receita em qual é o seu lote, né, de restituição e aguardar. Existem também entidades financeiras que fazem a antecipação dessa devolução. Quem tiver problema de caixa, precisa de dinheiro, pode também contratar essas antecipações com entidades financeiras. Elas vão fazer um desconto, né? Como se fosse o desconto de um cheque, de uma duplicata, te antecipar um valor porque elas sabem que vão receber, né? Então, os juros geralmente são baixos desse tipo de financiamento, porque a garantia do recebimento é praticamente de 100%. Então, é uma forma aí para quem tiver querendo sair dessa fase negra de início de ano, né? Muita despesa, IPTU, IPVA, são os meses dos IS, né? E também despesas com escola, material escolar e tudo isso. Quem precisar de um reforço aí de capital tem essa opção também de contratar com as instituições financeiras. Finalizadas as perguntas, doutor. Bom, então esperamos que vocês tenham assim obtido boas informações, né, com esse nosso podcast. E lembrando novamente que nós vamos deixar o modelo de declaração de isenção, né, aqui na nossa descrição. E também, se você quiser consultar
assim, item por item, nós temos assim a capitulação do podcast. Você entra na descrição, você vai ver os capítulos e você pode consultar aquilo que você acha mais interessante. Dessa vez vamos colocar por perguntas, né? Sim, Então a Giovana, nossa colaboradora, ela que faz a capitulação dos nossos podcasts, ela que faz a seleção, né? Então já vai fazer assim para facilitar para tudo todo mundo. separadinho. Vamos colocar lá o número e a perguntinha, você pode ver lá e aquilo que te interessa, né? Então, mais uma vez, né, queremos pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, por favor, né? E também ative o sininho para receber notificações. Quem quiser participar com perguntas, pode também na descrição enviar suas perguntas através de e-mail. Também quiser mandar um vídeo gravado, né, na horizontal, até de 30, 40 segundos. Nós podemos exibir a sua pergunta também em um dos nossos programas. Então, logo aquele assunto seja veiculado, né? E também temos na nossa descrição um dicionáriozinho, né? Um link de dicionário para termos jurídicos que talvez você não tenha entendido, para pessoas que não, são leigas em direito, né? Então, fica tudo muito claro. Então, queremos agradecer a todos pela sua presença, mais uma vez agradecer a Giovana Eu por que colaborar agradeço, conosco, né? doutor. Muito obrigada. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até mais.